Olá a todos, meu nome é Paulo Silvestre, eu sou professor e consultor em Customer Experience, Mídia, Cultura e Transformação Digital. Quero dar as boas-vindas ao debate internacional Customer Experience Brasil-Portugal, evento que é organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e pela LabStarts e conta com o apoio da Talkdesk e da Abrarec, a Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente. A experiência do nosso cliente está intimamente ligada à sua cultura, né? Em um país continental como o Brasil, isso resulta em mudanças consideráveis em como as empresas devem se comportar, né? Algo que dá certo no Rio Grande do Sul pode não funcionar tão bem no Rio Grande do Norte, né? E quando pensamos em países diferentes, ainda que unidos pelo mesmo idioma, como é o caso de Portugal e Brasil, não, essas diferenças tendem a aparecer com ainda mais força, não? E as empresas, então, elas precisam estar atentas às características de cada público para promover uma experiência de seu cliente que seja superior, não? E a tecnologia digital representa hoje uma aliada fundamental nessa jornada. Quando conseguem fazer isso, não, as empresas, todo mundo acaba ganhando, as próprias empresas, evidentemente, não? Seus clientes, porque, enfim, serão mais bem atendidos e, em última instância, até mesmo a sociedade onde todos estão inseridos, não? Bom, para ajudar a esclarecer esses e outros pontos, não, nós reunimos aqui uma equipe bastante interessante. Tenho comigo aqui hoje o Paulo Manzato, que é vice-presidente de vendas da Talkdesk, a Elizabeth Almeida, que é vice-presidente de experiência do cliente da Abrarec, Cristiane Almeida Machado, gerente de experiência do parceiro no iFood, e André Trancoso Rodrigues, coordenador da Sonai MC. Bem-vindo a todos. Obrigado. Obrigado. Pessoal, o nosso evento será breve, não? Temos aí previsto 1 hora de conversa, mas por isso mesmo muito intenso, não? Então, portanto, eu peço a todos que fiquem atentos ao tempo, não? Para que a experiência possa ser a melhor para todos, não? E ao estimado público que já está aqui conosco, não? Vocês podem desde já deixar perguntas aí aos nossos convidados, que elas vão ser selecionadas, não? E vão compor a nossa mesa redonda que nós vamos fazer aí ao final do encontro. Então, sem mais delongas, não gostaria de passar agora a palavra para o Paulo Manzato, vice-presidente de vendas da Talkdesk. Paulo, tudo bem? Opa, Paulo, tudo ótimo. Muito obrigado aí pela introdução. Olha, bom, eu queria também agradecer aqui ao André, a Cristiane, ao Maurício que vai entrar, né? Obviamente ao Paulo, nosso moderador, a todos que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui nessa manhã de terça-feira. E se você me permite, Paulo, assim, acho que todo mundo que está aqui tem a razão de estar porque acredita que o serviço ao cliente, a satisfação do cliente é alguma coisa importante. Ela sempre foi importante, mas recentemente ela ganhou aí uma notoriedade, eu queria dizer, né? E você tocou num ponto que eu gostaria só de tocar aqui, depois passo a palavra para você, mas é assim, existem inúmeros estudos onde você faz uma correlação de satisfação do cliente, fidelização da marca e lucratividade, né? Então, assim, existem dezenas, se você é do tipo que não acredita nisso, né, pensa ao contrário. Se uma pessoa que não está satisfeita compraria mais ou pagaria mais, né? Então, fica meio óbvio aqui. Mas eu acho que para as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu acredito que, apesar de quase todos nós acreditarmos que existe essa relação quase que matemática em relação ao serviço, à satisfação do cliente e à lucratividade das empresas, sem contar de que um empregado satisfeito é também mais produtivo. Então, os dois lados da equação têm esse ganha-ganha que você se referiu. Eu acho que para que o serviço do cliente, o Customer Satisfaction, seja alguma coisa real nas empresas, ela deve partir de um planejamento estratégico, Paulo. Ela deve não somente fazer parte da cultura da empresa, e também não só como uma missão, a visão de uma empresa, dizendo que nós somos obcecados pelo cliente, alguma coisa nesse sentido, como que isso se traduz na estratégia da empresa
E essa estratégia, como ela toca realmente as pessoas, né? Em 3 grandes áreas, e eu acabo aqui a minha introdução, são as áreas das pessoas, a área dos processos e, obviamente, a área da tecnologia, onde a Talkdesk pode ajudar. Então, mais do que ser um jargão de missão e visão da empresa, ela faz parte do planejamento estratégico? Faz. Como que você implementa essa obsessão dentro do seu dia a dia? Eu acho que é isso, mais ou menos, o que a gente poderia conversar aqui hoje, né? E saber a opinião de todo mundo que está por aqui. Perfeito, Paulo, obrigado. De fato, né, quando a gente pensa em Customer Experience, não, isso não pode ser só palavras bonitas, não. A empresa, não, e eu digo sempre, não, isso precisa ser alguma coisa transversal. Todos da empresa precisam estar alinhados e acreditar e praticar isso no cotidiano, né? Senão realmente a coisa não acontece, né? Obrigado, Paulo. Bom, eu queria agora passar a palavra para Elizabeth Almeida, no vice-presidente de experiência do cliente da Abrarec, né, para fazer a sua introdução. Olá, Elizabeth. Olá, bom dia para todo mundo que está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Eu acho que quando a gente fala de experiência de cliente é uma amplitude gigante, né? E o Paulo da Talkdesk falou uma coisa que para mim é relevante, que é a questão de você trabalhar a felicidade das pessoas, seja do lado da empresa, seja do lado do cliente, porque eu acho que a experiência ela passa pela essa questão da felicidade. E não tem como você entregar uma boa experiência para o seu cliente, minimamente, se você tem um time que ele não está feliz para entregar essa melhor qualidade de experiência do cliente. E, pensando nisso, a gente tem que pensar na comunicação, porque a experiência do cliente está ligada a uma expectativa. E se a empresa comunica determinadas situações, ela cria uma expectativa no cliente. E se essa expectativa ela não é atendida, ela acaba sendo efetivamente impactada a experiência. O que eu quero dizer com comunicação? Que a empresa comunique e seja capaz de entregar para todos os seus clientes aquilo que ela está comunicando. Porque, dessa maneira, ela alinha a expectativa. Então, eu acho que a experiência do cliente ela passa pela felicidade das pessoas que trabalham nas organizações, pela comunicação assertiva das empresas, o alinhamento da expectativa do cliente ao serviço que ele vai receber, à qualidade do produto que ele vai comprar e, principalmente, a transparência nessa comunicação e nessa relação com o cliente, para que a experiência realmente ela seja verdadeira e ela seja duradoura também com as organizações. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de gente, a gente fala de pessoas. Então, a gente tem que estar com muita atenção nessa questão das pessoas. É verdade, Elizabeth. Você traz um ponto aí muito interessante. Não? Gente gosta de gente. Não? As pessoas falam com pessoas, por mais, mesmo que a gente esteja falando de uma venda B2B, não? Eu costumo sempre dizer que empresa não compra, empresa não pensa, empresa não sente. São as pessoas nas empresas que fazem isso aí, não? Exatamente. Não? Até... E a outra coisa que você trouxe, bastante importante, é a questão do alinhamento das expectativas, né? Infelizmente, na hora de vender alguma coisa, algumas empresas prometem muito mais do que são capazes de entregar. E, evidentemente, depois a entrega não se concretiza, pelo menos não daquela forma, né? Isso gera frustração nos nossos clientes, né? Que é algo que a gente precisa evitar a qualquer custo, não? Exatamente. Aliás, eu queria deixar uma pergunta já, então, para você, Elizabeth, e para o Paulo, não? Com relação aos canais de comunicação com o nosso cliente, não? A pergunta para os dois vocês consideram algum canal melhor? Existem canais, enfim, mais adequados para cada situação? Enfim, como que as empresas devem investir nos canais oferecidos para o seu público? Tá, Elizabeth, quer você ir primeiro? Como é que você faz? Mas pode falar, Paulo, fica à vontade. Tá legal.
Paulo, a resposta é sim. Não existe one strategy fits all, que em português seria que uma estratégia ela é a verdadeira para todos os clientes, né? E para todos os segmentos dos clientes que você atende. Então, hoje, existe não sei, 6, 7 tipos, se você for realmente categorizar, mas em grandes nomes, a gente fala dos canais digitais e o canal de voz, né? Mas dentro dos canais digitais existem diversos canais que as empresas oferecem aos seus clientes. Então, assim, para implementar uma boa estratégia de experiência do cliente, né? Primeiro que a empresa, nada melhor do que ela mesma saber quem são os seus próprios clientes, né? Apesar de hoje a gente ser digital first, né? Primeiro oferecer um canal digital, e creio que a maioria das pessoas aqui está familiarizada com isso, mas você tem oportunidades nas quais os clientes querem usar canais diferentes porque a situação exige esse canal, né? E outra também, não quero trazer esse tema aqui, mas a própria faixa etária do tipo de pessoa que você serve, né? Porque nós servimos os nossos clientes, eles também têm as suas preferências, né? Então, assim, você tem que levar em consideração esses fatores para você ter uma estratégia de customer satisfaction boa. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, que eu acho que até a gente conversou um pouco antes disso. Eu tenho a felicidade de falar, assim, em média, com umas 7 empresas, praticamente todas as semanas. E eu percebo que existem 2 grandes tipos de empresa. Uma que, olha, esses são os meus canais e os meus clientes que se adequem a esses canais que eu estou oferecendo. Existem outras empresas que dizem, não, eu vou oferecer esses canais aqui e os meus clientes que decidam qual é a maneira com que eles querem conversar comigo. Obviamente que eu acredito que a segunda parte é uma estratégia melhor, mas obviamente que tem aqui o iFood, por exemplo, tem uma estratégia bem clara que é ali do aplicativo. A Cristiana vai falar isso melhor do que eu, e ela sabe melhor do que eu. Mas, em resumo, eu acho que a implementação da estratégia que você definiu, ela dita os canais, né? E, obviamente, também aí vem o budget que você tem, né? Existe uma série de outras coisas, eu não quero ser simplista aqui, né? Como se a coisa fosse fácil. Eu costumo dizer o seguinte, que se realmente satisfazer o cliente fosse fácil, a gente não estaria aqui conversando sobre isso, entendeu? É verdade. Então, assim, existe muita ciência, né? E, na verdade, é muito bonito, porque no final aqui, todo mundo que está aqui nos escutando, a gente existe porque existem clientes, né? Porque senão, esse próprio bate-papo nosso aqui, se não tivesse ninguém nos escutando, né? Para que serviria? Então, Exatamente. essa é mais ou menos a linha, né? Em termos bem gerais, assim, que eu gostaria de colocar aqui. Perfeito. Elizabeth, o que você acha disso tudo? Eu concordo com o Paulo. Eu acho que não existe o melhor canal, né? O melhor canal é aquele que o cliente escolhe. Um ponto que eu trago é que não tem como falar em canal de relacionamento com o cliente sem falar em eficiência. E muitas empresas cometem o pecado de implementar canais, porque está na moda. Vou falar das redes sociais, por exemplo. Eu tenho que entrar nas redes sociais, eu tenho que ter esse canal aberto, mas muitas vezes não está preparado para ter aquele canal. E é muito bom, muitas vezes a empresa é excelente atendendo telefone e respondendo e-mail, ou até chat, ou WhatsApp no Brasil e tudo mais. Mas aí ela se propõe a ir para canais digitais e abrir esse canal para se relacionar com o seu cliente. Mas ela não leva para esse canal a mesma eficiência que ela tem nos outros. Então, uma coisa que eu entendo e que eu acho que é uma boa estratégia quando a gente fala de experiência do cliente e relacionamento com o cliente tenha os canais nos quais você
tem a capacidade de efetivamente conseguir atender o seu cliente com eficiência, nos tempos da necessidade dele. A escolha vai ser dele, entendeu? O Paulo falou de faixa etária, né? Eu acho que hoje a gente tem aí já bastante misturado essa questão de faixa etária, porque, por exemplo, a minha sogra, ela é super digital, então ela interage no Instagram, interage no Facebook, igualmente, como ela falava alguns anos atrás no telefone, muito, né? Que ela fala muito, bastante. Então, o que eu coloco é que a eficiência do canal de relacionamento tem que estar no mindset da empresa, tem que ser uma prioridade, e a qualidade com a qual você se relaciona nesses canais, né? Então, assim, as pessoas que você coloca para interagir com o seu cliente. O Paulo falou uma coisa para mim que é chave para mim, né? É conhecer o cliente. Quando a gente fala conhecer o cliente, né? Saber, eu tenho tantos clientes que têm esse perfil, né? É conhecer mesmo, é saber que aquele perfil, aquela persona do cliente, ele gosta do canal tal, mas como é que ele quer ser atendido pelo telefone, pelo e-mail? E outra persona gosta... Então, assim, hoje eu vejo que os clientes, eles escolhem de acordo com a ansiedade que ele tem de falar, com a ansiedade que ele tem de resposta. Então, meu ponto para canal de relacionamento, de atendimento ao cliente é eficiência, que para mim é fundamental, a qualidade com a qual as pessoas que atendem esse canal estão preparadas para fazer isso e as empresas disponibilizarem canais nos quais elas têm competência de atender e passar uma boa experiência para o cliente. Excelentes pontos que você traz, Elizabeth. Eu gostei, achei interessante você falar também que as pessoas usam os canais de acordo com a sua ansiedade também, né? Tem canais que são mais imediatos do que outros, não? É natural. Eu queria trazer para a conversa agora também o André, né? O André também trazer, enfim, para ele contar o que ele acha disso daí e fazer considerações adicionais, né, sobre o mercado português aí e a ação da Sonai MC. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem. Eu, antes de começar a sua apresentação, gostava de dizer só que não podia estar mais de acordo com a Elizabeth. Estou mesmo, e com os argumentos que o Paulo também trouxe, até porque essa é efetivamente a nossa estratégia. Eu trago aqui uma referência até na apresentação, que é, acima de tudo, trabalhar os canais que eu hoje consigo trabalhar de forma eficiente, em que consigo dar uma resposta de qualidade ao meu cliente e ir à expectativa que o cliente tem. Porque o ter o canal só porque está na moda agora ter o WhatsApp, ou porque está na moda ter o chat, e de repente o cliente tem uma experiência muito pior do que quando tinha pela voz, ou por um e-mail, ou por um webform, a nossa estratégia é, ok, eu não avanço, eu só avanço quando efetivamente conseguir dar ao meu cliente uma resposta de acordo com aquilo que são os meus padrões qualitativos de resposta ao cliente e que se enquadra com aquilo que é a expectativa que hoje o cliente já tem quando contacta os meus serviços de apoio ao cliente. Mas completamente de acordo, completamente. E como que é a experiência da Sonai, o André? Principalmente para quem é do Brasil, que não conhece tanto na começava Sonai então MC. por partilhar aqui um bocadinho por favor. A apresentação, se me permitirem. Claro. Então, eu acho que não estão a ver, para não? Apareceu e sumiu novamente. É agora sim? Não. Ainda não. Agora está aparecendo. Sim. Agora sim. Ok, boa. Pronto, só para enquadrar um bocadinho rapidamente o que é a Sonai. A Sonai é uma multinacional portuguesa, uma das maiores multinacionais em Portugal, e que gera um portfólio diversificado de negócios, desde o varejo até negócios na área financeira, nas áreas tecnológicas, das telecomunicações. Eu trabalho na área da empresa que está dedicada ao varejo, e, portanto, nós o que temos uma grande rede
de hipermercados em Portugal, e, portanto, trabalhamos muito essa área, e outras insígnias ou outras áreas de negócio também, como papelaria, temos aqui a Note, a Zoo, que está dedicada a animais, a serviços de veterinária, a Wells, mais na área da saúde e bem-estar, a Vaga, como cafetarias, portanto, temos aqui um negócio muito, muito diversificado. Nós, hoje em dia, temos também serviços de apoio ao cliente, como é lógico, para todas estas marcas que temos no mercado e efetivamente, tem aqui uma importância muito grande o serviço que nós prestamos aos nossos clientes. Vou fazer aqui também um bocadinho de enquadramento e uma ligação aqui um bocadinho com a Talkdesk, que foi um ponto muito importante, principalmente nesta altura de pandemia, que afetou não só todos os nossos clientes, mas também a forma como trabalhamos, e a Elizabeth há bocado falava um bocadinho nas pessoas, e esse é um tema também muito importante. Nós, de repente, no espaço de uma semana, em Portugal, em março de 2020, tivemos que deslocar todas as nossas pessoas que trabalhavam fisicamente nos escritórios para casa e dar-lhes condições para que pudessem trabalhar em casa da mesma forma que trabalhavam no escritório. Para isso, a Talkdesk aqui foi uma grande ajuda. Nós começamos também com a Talkdesk em março de 2020 e foi uma grande ajuda. Porquê? Primeiro porque nos permitiu fazer a ligação da Talkdesk, da ferramenta onde nós recebemos os nossos clientes, chamemos assim, com o nosso CRM da Salesforce. E, portanto, mais rapidamente, nesta interação com o cliente, nós conseguimos identificar o cliente, conseguimos associar aquilo que nós chamamos os casos de registros que fazemos das interações com o cliente, e, portanto, associá-los com as chamadas, permitiu-nos também às equipas que trabalham nos serviços de apoio ao cliente terem agilidade naquilo que são configurações, os onboards, os temas de IVR e o acesso remoto a todas as pessoas que estavam a trabalhar em casa, com ainda uma mais-valia que é a Talkdesk, que é efetivamente uma ferramenta de muito fácil uso e, portanto, o tempo de formação que tivemos que dar às pessoas foi muito reduzido e rapidamente toda a gente se adaptou a trabalhar esta nova ferramenta. Para que tenham uma ideia do impacto que isto teve no nosso serviço de apoio ao cliente, e pegando mais uma vez, porque isto acaba por estar tudo ligado ao tema da eficiência, isto é o nosso TMA, o tempo médio das chamadas em 2000, aqui está errado, isto era 2020 até, e se vocês repararem, efetivamente a partir de março ele tem uma quebra muito grande, que tem a ver efetivamente quando nós instalamos ou começamos a trabalhar com Talkdesk e conseguimos ser muito mais eficientes, principalmente no serviço de atendimento telefónico e no serviço que prestávamos aos nossos clientes. Outro ponto que gostava aqui de referir, há bocado falávamos aqui um bocadinho de canais e toda a panóplia de canais que hoje oferecemos aos nossos clientes. Eu, como vos dizia há pouco, nós no nosso universo, só na AMC hoje, estamos ainda muito, muito ligados a dois tipos de canais, o canal de voz e o canal escrito, sendo que dentro do canal escrito trabalhamos essencialmente resposta a e-mail ou resposta a webforms. Tá? O que temos vindo a assistir, e também mais nos últimos tempos, é cada vez mais o crescimento dos canais escritos. Portanto, se eu olhasse para estes números há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a diferença entre o número de clientes que entrava via canal de voz e que entrava via canal escrito era maior. Estamos a falar de um 70-30, de um 65-35, e hoje, como podem ver aqui, os números já estão muito aproximados. Eu tenho 53% dos meus clientes a entrar pelo canal de voz e 47% a entrar já pelo canal escrito. Estamos também, fruto deste crescimento do canal escrito, a investir muito na melhoria do canal escrito, ter mais possibilidades de ajuda para o cliente antes de efetivamente nos enviar o e-mail ou antes de efetivamente nos mandar um webform com alguma questão. Estamos a tentar ajudá-lo, evitando que ele tenha que enviar esse e-mail ou esse webform e que possa encontrar a solução para aquilo que procura sem ter que efetivamente interagir com um assistente. Temos tido resultados bastante positivos e, portanto,
esta é a nossa aposta no momento, é a melhoria dos canais escritos que temos. Ao mesmo tempo, temos vindo a fazer pequenas experiências com canais de web chat ou até WhatsApp, só que era aquilo que dizia há pouco e que vai de encontro ao que a Elizabeth dizia, que é aquilo que tem sido a nossa experiência e com estes canais, achamos que aquilo que podemos oferecer ao cliente ainda não está à altura daquilo que hoje já oferecemos noutros canais e, portanto, estamos a investir para melhorar a capacidade de resposta que podemos vir a ter nesses canais para depois, sim, poder então lançar esses mercados, disponibilizar esses canais, desculpem, para os nossos clientes. Antes de termos essas melhorias, preferimos não ter o canal disponível a ter o canal e prestar um mau serviço. Claramente, essa é a nossa estratégia. Uma das coisas que me perguntavam também e que acho que poderia ser interessante para esta nossa conversa, que é perceber um bocadinho aqui as diferenças daquilo que são os consumidores no Brasil e os consumidores em Portugal ou na Europa, é engraçado, porque quando o Paulo e a Elizabeth há pouco falavam, foram também abordando quase todos os temas, afinal, os clientes são, genericamente, são mais parecidos do que aquilo que às vezes nós podemos pensar. Portanto, cada vez mais o cliente quer se sentir único, não quer ter aquelas respostas tipo máquina que ele percebe que, ok, estão a dar-me uma resposta a mim e a mais 5.727 clientes que vão fazer a mesma pergunta, portanto ninguém está muito preocupado efetivamente com o eu, machine, em despachar-me aqui uma resposta. Portanto, cada vez mais nós estamos a contrariar isto e a trabalhar neste sentido, principalmente no tema da comunicação escrita, que é mais difícil fazê-lo do que no canal telefónico, e esta é uma das preocupações do cliente. Por outro lado, ter facilidade de contacto, ou seja, se eu quero saber que quando preciso do apoio ao cliente daquela empresa, ele está lá e é rápido a chegar lá e estão efetivamente lá para me ajudar e, portanto, quando eu precisar, sei que posso contar com esta empresa para me ajudar. Portanto, esse é outro dos pontos muito, muito valorizado pelos clientes. Outro, que é o cliente, e está ligado aos dois anteriores, o cliente ter a percepção que efetivamente estamos focados em resolver aquela situação específica e que eu costumo dizer que eu honro os meus compromissos. Se eu hoje digo ao cliente, olha, eu vou analisar e nas próximas 24 horas entre em contacto consigo, eu tenho que honrar este compromisso. Eu mesmo que não tenha uma resposta, porque pode acontecer, às vezes, por algum motivo, eu efetivamente não ter a resposta final para dar, tenho que contactar este cliente e dar-lhe feedback sobre o que está a passar. Infelizmente não consegui ainda arranjar ou encontrar a solução para este tema, mas comprometo-me, amanhã vou estar a entrar em contacto consigo, mas não vou deixar de dar um feedback se não tiver ainda a resposta final. Portanto, o cliente tem que sentir que eu efetivamente estou preocupado, que estou a acompanhar e que estou a fazer todos os meus esforços para tratar o tema o mais rápido possível. Outro tema, a rapidez na resolução das situações, e que também acaba por estar ligado ao anterior. Nós temos uma pressão muito grande para o First Contact Resolution, ou Same Day Resolution. Costumamos ter a premissa, claro que isto infelizmente não acontece 100% das vezes, mas usamos muito esta frase que é "The sun doesn't set on a customer question". E, portanto, mais uma vez ligado ao ponto anterior, se eu não tiver pelo menos a resposta, tenho que lhe dar algum feedback. Não o posso deixar sem feedback. E, por último, um ponto que foi muito trazido, já era tema, que os clientes valorizavam, mas eu acho que o tema da pandemia, e eu não sei se no Brasil vocês também viveram muito isso, mas aqui em Portugal, nós tivemos viveram, do ponto de vista houve um boom das compras online, não é? Por parte de todos os clientes, porque estavam fechadas em casa e, portanto, tinham que fazer as compras dessa forma, mas aqui em Portugal, com isso, também houve um aumento muito significativo das fraudes nas compras online. E, portanto, os clientes valorizam cada vez mais a segurança, quer do ponto de vista do tema de comprar de forma segura, saber que posso confiar e se estou a fazer um pagamento por cartão de crédito, um pagamento por MBWay, o que quer que seja, eu posso confiar na empresa que estou a comprar, e segurança do ponto de vista da proteção de dados. Não é? Eu estou a partilhar os meus dados com esta empresa, o que é que esta empresa vai fazer com os meus dados, de que forma é que os vai tratar, que uso é que lhes vai dar,
E, portanto, esta também é uma das grandes preocupações dos clientes que sentimos, pelo menos aqui em Portugal. E, portanto, do ponto de vista de apresentação, propriamente dito, era isto que vos trazia. Podemos seguir agora por aqui, não sei se têm questões. Ok, André, muito obrigado. É interessante observar que, a despeito das diferenças que podem existir nas culturas dos países, algumas preocupações são universais, a questão da segurança mesmo que você disse, realmente, infelizmente, nós observamos aí uma explosão de golpes, na praça com o crescimento dos pedidos online, e muitas vezes isso acaba acontecendo, impactando mais na ponta do cliente, que é o elo mais frágil dessa corrente, até por desconhecimento, mas nós, como empresas, a gente precisa colocar os nossos melhores esforços para mitigar, para reduzir esses riscos. Muito boa aí, diga. Eu ia dizer, às vezes, há aqui depois algo difícil de gerir, não estava aqui na apresentação. Eu acho que hoje em dia as coisas já estão a mudar um bocadinho, mas há uns tempos atrás as empresas tinham sempre uma grande preocupação em eu hoje vou desenhar os meus processos e os meus processos vão ser à prova de bala para os clientes que me quiserem tentar enganar. Okay? E depois, com este conceito, eu acabava por prejudicar 99% dos meus clientes, porque 99% dos meus clientes são clientes de bem. E, portanto, eu acabava por prejudicá-los só para me defender do outro 1% que às vezes tentava aproveitar de mim. Portanto, às vezes é um bocado difícil gerir esta situação, mas temos que perceber que cada vez mais o que temos que fazer é ter processos simples, eficientes, e depois ter outro tipo de mecanismos que nos ajudem a controlar efetivamente aquela fatia muito pequena de pessoas que há em todo o mundo e que interagem com todas as empresas, que às vezes tentam tirar vantagens de alguma coisa, mas isso faz parte. Eu não posso partir do pressuposto que todos os meus clientes me estão a tentar enganar e, portanto, eles para me comprarem um pacote de arroz têm que passar por uma triagem de 327 passos e, entretanto, já desistiram, não é? É verdade, excelente ponto esse aí, André. Eu queria trazer para a conversa agora a Cristiane, que é gerente do iFood, e que, enfim, tem aí os números super maiúsculos, e que, no que diz respeito a compras online, e que viu esses números crescerem, explodirem praticamente no ano passado, o número que eu tive aí, em março, 60 milhões de pedidos em março, Então, eu queria perguntar para a Cristiane, como que isso está acontecendo para o iFood, Como que é esse crescimento explosivo para o iFood? Como que vocês lidam com a experiência do seu cliente? Bom dia, ou Bom boa dia. tarde, né? Eu sou Cristiane Machado, sou gerente de experiência aqui do iFood, e vocês dificultaram muito a minha vida aqui para eu começar a falar, depois de tantas aulas aí, né, que a gente ouviu, e assim, só pude perceber o privilégio que eu tenho de trabalhar aqui no iFood na área de experiência, né, na verdade, numa empresa que é totalmente focada na experiência do cliente. Então, nós somos uma das maiores empresas brasileiras de tecnologia na área de food tech, líder na América Latina. Nosso negócio é conectar o mundo da alimentação a milhões de consumidores, né, apoiando a digitalização da sociedade. E, como o Paulo falou, né, alcançamos aí a marca de 60 milhões de pedidos em março. Foi eu acho que não dá nem para chamar de ano, né? Porque a gente já não sabe o que é 2020, 2021, ainda tudo deixou a gente mais confusa, veio a Olimpíadas lá. Então, esse 2020 aí que não acabou, então a gente começou ali né, as mudanças todas, né? Acho que aqui no Brasil a gente começou a sentir que realmente tinha alguma coisa diferente acontecendo no mundo em março só, e do ano passado. E o iFood aí como uma empresa focada, né, no cliente, acho que foi uma das primeiras empresas a se posicionar e olhar primeiramente para todo o seu ecossistema, né, que a gente tem aqui
os nossos clientes são os clientes, os estabelecimentos, parceiros, né, e os empregadores, e de imediato pensar, né, como o Paulo falou lá no início, no planejamento estratégico. Então, o nosso planejamento estratégico foi totalmente focado e alterado assim, muito rápido, para que a gente olhasse para aquele momento, que era um momento que a gente não tinha a menor noção, né, de que proporção ele ia tomar, apesar de já outros países já terem passado, né, enfrentado ali o lockdown um pouco antes da gente, mas a gente ainda não sabia exatamente como que o mercado ia se comportar, né? E praticamente de um dia para o outro a gente deixou de ser um serviço de conveniência e se tornou um serviço essencial. E a gente quis também, né, trazer, ajudar todo o nosso ecossistema a conseguir aí contribuir nesse momento como serviço essencial. Então, são grandes números que eu acho que foram alcançados depois de muito trabalho, e um trabalho focado na experiência desses nossos clientes, tá? Que são os restaurantes, entregadores e consumidores, para que a gente pudesse passar por esse período e fortalecendo a todos, né? Então, assim, acho que os grandes números que a gente tem, 60 milhões de pedidos, a gente fez agora em março desse ano. A gente tem 200 mil entregadores ativos na plataforma mensalmente. O iFood tem mais de 4 mil colaboradores hoje. Durante a pandemia, o iFood investiu 133 milhões em iniciativas voltadas para a proteção dos entregadores. A gente tem mais de 270 mil estabelecimentos cadastrados, a gente está em mais de 1.200 cidades do Brasil, e a gente possui mais de 33 mil parceiros em mais de 908 municípios. E né, algumas ações que a gente fez aí durante o período que a empresa toda fez, e que eu entendo que é muito voltado mesmo, olhando para a experiência. Então, uma das primeiras coisas, né, foi olhar e ir para os nossos restaurantes, sabendo que seria um período difícil, porque o lockdown trouxe, acho que, acelerou alguma coisa, né? Não de uma forma aí prazerosa, vamos dizer assim, né? Mas a gente acelerou essa digitalização mesmo, né? Trazer a experiência do restaurante para o meio digital, primeiro para proteger as pessoas, né? E a gente, olhando para os nossos parceiros, para muitos foi a única grande fonte de renda, porque com o fechamento era a única maneira aí de se fazer negócios, né? Então, o iFood, uma das primeiras ações, a gente começou a antecipar para dar mais fluxo de caixa para esses restaurantes, a antecipar os recebíveis para eles para acontecer em 7 dias, né, uma semana, e ali ele ter o maior fluxo de caixa sem uma taxa adicional. A gente antecipou aí de abril até julho mais ou menos 12 bilhões, né, de reais. A gente ofereceu linha de crédito, então a gente conseguiu emprestar mais de 200 milhões para os nossos parceiros, com uma taxa de juros bem baixa ao mês, e um prazo de 6 a 2 anos de carência. A gente ainda pretende focar mais 100 milhões de linha de crédito para os restaurantes esse ano. E a gente ofereceu, aí, expandiu em junho desse ano também um programa de parcerias para oferecer descontos e facilidades para os nossos parceiros, tanto em serviços como gás, internet, eficiência energética, contabilidade, marketing. E, assim, eu acho que para contar que não foi a experiência não passou somente pelo atendimento, né? Acho que a experiência do cliente, ela não se traduz, ou a área de atendimento não é a única responsável por isso. Que todas as áreas da empresa são responsáveis por tornar a experiência, olhando para as necessidades, né? A Elizabeth falou também um pouco disso, olhando para a necessidade, alinhando expectativa, trazendo os canais mais eficientes. Então, o nosso contato hoje
todo é centralizado via plataforma. A gente dá um atendimento super rápido no pilar aqui, seu olho, que é de restaurante. A gente atende em minutos, porque a gente sabe a necessidade, sabe a importância, né, de prestar um atendimento rápido quando ele está ali com o pedido quente, né? A gente chama de quente, porque e é literalmente quente, está com o pedido quente. E a gente Literalmente. e literalmente entregar ali uma experiência para ele na mesma temperatura, né, desse pedido. Então, a gente centralizou muito, principalmente para poder ali, num primeiro momento, né, ajudar as pessoas também e proteger todo o nosso time. Então, todo o atendimento é digital, é via plataforma. A gente, no início, a gente teve que fazer algumas escolhas, tivemos que fazer algumas escolhas, e ali a gente optou por o que a gente vai fazer primeiro, porque né, a gente teve uma demanda ali de necessidade, por exemplo, uma alteração de endereço, porque o restaurante teve que se mudar porque o shopping fechou, e aí a gente olhou ali para os nossos motivos de contato e comunicou para os nossos parceiros, olha, a gente vai priorizar alguns em detrimento de outros, né? Eu vou ter um prazo maior, por exemplo, para olhar uma avaliação que você quer rever, mas eu vou alterar o endereço muito mais rápido, porque isso vai garantir venda. Então, eu vejo que esse é o privilégio, né, de ser uma empresa focada, né, na experiência, é a gente poder tomar decisões com tranquilidade, de olhar para o momento e falar, não, agora é para esse momento que toda empresa vai olhar, né? Então, e aqui não é uma área ou outra, né? Somos todos olhando ali pela experiência e tentando cada um, seja o financeiro, enfim, centralizar para colocar o cliente no centro. Excelente, Cris, obrigado aí por essa visão, não? O iFood, todos os números são muito maiúsculos, não? Qualquer coisa que vocês fazem é multiplicado por milhões, não? E como você falou, uma coisa muito importante, não? Vocês deixaram de ser um serviço de conveniência para passar a ser um serviço essencial, não? E a experiência do cliente, não, pela própria natureza do serviço, não, ela precisa ser muito instantânea. Não dá para deixar, como você disse, não dá para deixar o prato esfriar, não? Então, a gente vê aí o uso da tecnologia, inclusive, não, bom, no caso do iFood, a tecnologia é o próprio negócio, não? Não existe iFood sem tecnologia, não? Aliás, eu queria até aproveitar aqui e fazer rapidamente aqui uma enquete para o nosso público, para abordar justamente isso daqui, ó. Pessoal, vocês vão ter aí alguns segundinhos para votar, então estou lançando aqui a enquete, não? Como a sua empresa usa a tecnologia no relacionamento com os seus clientes, não? Resposta A, usamos ferramentas, vocês podem votar mais de uma, tá? Usamos ferramentas com IA para conhecermos mais o público. Resposta B, usamos sistemas para personalizar a comunicação. Resposta C, usamos aplicações para aprimorar o call center e ainda estamos engatinhando nisso. Resposta D, não? O pessoal já está votando aí, não? Os números vão mudando freneticamente aqui. Vamos dar aí mais 30 segundos e vamos ver como que é o uso da tecnologia aí, não, na empresa do nosso público aqui, o pessoal que está nos assistindo, não? Muitos votos aqui, não, está bem equilibrado aqui, mas veja que, pessoal, atenção aí, Paulo, existe espaço aí para o pessoal implantar mais tecnologia aqui, hein? Ainda estamos engatinhando aqui, né? Para contribuir para isso. 41% aqui, vamos ver como daqui a pouco vamos fechar aqui a nossa enquete, não? Cristiane, parabéns, viu, pelo trabalho que você faz aí no iFood. Fiquei muito feliz de ouvir você falar que a empresa como um todo está com esse foco no cliente, né? Quando eu estava no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu era cliente iFood, principalmente para pedir comida japonesa, que eu gosto bastante. E fico feliz de saber que vocês têm esse cuidado, né? Porque cuidar do cliente é uma prioridade para que um negócio tenha sucesso. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigada. E André, é o sucesso, né? Acho que é o segredo do sucesso, esse olhar
olhar para o cliente, esse olhar humano da empresa para o cliente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo isso como uma verdade hoje no negócio, esse cuidado, né? Cuidar das pessoas. André, eu sou cliente Continente, agora que estou aqui em Portugal, e fico feliz de você falar de processo dessa maneira tão assim, tranquila, né? Porque geralmente quando as pessoas falam de processo, tipo assim, processo parece que é uma coisa ruim. E você fala de processo como o seguinte, cara, sem processo nada vai acontecer por aqui. Certo. E é verdade, né? E eu concordo com você quando você fala que processo tem que ser simples, né? E tem que ser simples mesmo, porque o processo simples ele é possível de ser executado. Quando tem complexidade, você também tem um trabalho de executar esse processo e tornar ele fluido dentro da não ajuda ninguém, nem o cliente, nem quem tem que trabalhar do lado de cá depois desses processos. Isso. Exatamente. Tem que ser bom para todo mundo, né? Exatamente. Olha só, pessoal, o resultado da nossa enquete, então, olha, bastante equilibrada aqui, não ganhou por um nariz, não usamos sistemas para personalizar a comunicação, não, depois aqui, ainda estamos engatinhando nisso, no uso da tecnologia, não, então existe muito espaço mesmo, e aí logo depois temos aí que usamos ferramentas com inteligência artificial para conhecermos mais o nosso público e usamos aplicações para aprimorar o call center, não? Então, veja que hoje é impossível a gente pensar, né, um atendimento, não, principalmente quando o público, como vocês mesmos disseram, não, querem uma experiência personalizada, não dá mais para ter uma experiência que é igual para todo mundo, as pessoas esperam terem um atendimento realmente personalizado e para isso a gente precisa conhecer muito o nosso cliente. Não é? A parte boa dessa história é que a tecnologia nos permite conhecer profundamente, não, e adaptar as nossas entregas, adaptar nossos produtos, até a nossa comunicação a isso daí, não? E Então, obrigado pela participação de todos. Um ponto que o Paulo falava há pouco, que nós queremos todos garantir isto para o cliente, mas infelizmente ou felizmente os nossos orçamentos também não são, não tendem para o infinito, não é? E, portanto, só com muita ajuda da tecnologia é que nós conseguimos chegar lá, senão não temos hipótese. É verdade. O Paulo, fazendo Oi. Desculpa, mas eu só queria fazer um comentário com relação à enquete que você colocou aqui. Duas observações. Eu achei super interessante né, que 33% já usa alguma coisa de inteligência artificial. Eu realmente sou um believer de que a maneira como nós conseguimos controlar o budget que o André estava falando e melhorar o serviço vai ser dado com inteligência artificial. Ela é muito mais do que um buzzword hoje em dia. Pois, assim, a Talkdesk utiliza a inteligência artificial em toda a sua cadeia de valores, desde a licença mais básica. E uma outra coisa é que existe muito espaço para melhora, né? Ali também outros 30 e poucos % disseram que estão engatinhando no processo, que o reconhecer o que está engatinhando já é né, uma boa, um bom começo. O problema é quando você dá um mau serviço e acha que está dando um bom serviço. Aí é verdade, né? E muitas empresas, infelizmente, acham que estão fazendo isso, né? Oferecendo bom serviço e os clientes discordam, né? Só esperando uma oportunidade para ir para a concorrência, né? Exatamente. Não pode dar sorte para o azar, como dizem, não? Eu queria agora iniciar o nosso debate, a nossa mesa redonda. Todos estão. Vou fazer algumas perguntas. O público já tinha deixado algumas perguntas aqui, eu vou fazer algumas, e aí quem quiser pegar para responder, fiquem à vontade, tá? Eu queria trazer aqui a primeira pergunta do Jonathan Pericles, e diz o seguinte: ultimamente o ramo de CX vem se destacando. Sabemos que precisamos lidar com bastante dados para transformá-los em ações relevantes. Como a falta de pesquisa científica e pesquisas em geral, principalmente nas empresas, afetam o desenvolvimento desse setor? Essa é a pergunta do Jonathan. Quem se habilita a responder? Bom, desculpa aqui, mas olha, Jonathan, primeiro que você tem toda a razão aí no que você está dizendo, né? E, assim, o básico para que você tenha, por exemplo,
um algoritmo de machine learning funcionando é o dado e as repetições, né? Então, sem dado, realmente, você não consegue fazer nem o básico, por exemplo, saber, né? Eu sei que a gente já passou dessa fase, né? Mas, assim, hoje, sem dado, você praticamente assim, não consegue nem viver direito. Acredito que as plataformas mais simples, elas já provêm algum tipo de dado que você consegue daí extrair alguma coisa, dizendo, poxa, isso aqui não tá bom, né? Agora, só pegar nessa parte de dado, eu acho que existe uma tremenda oportunidade. Eu estava conversando 3 semanas atrás com um professor de estatística da Universidade Federal de São Carlos. Ele estava dizendo que, assim, que, de repente, o estatístico, que era um profissional que praticamente ninguém se importava com ele, né? Hoje passou a ser o cientista de A dados. Elizabeth está comemorando ali. Eu sou estatística, gente. Aí, olha isso. Não sabia, né? Então, assim, só mostra a relevância para esse mundo que a gente vai. Poxa, assim, essa é uma palavra, essa é uma frase muito conhecida e repetitiva aqui, não quero, mas assim, o dado é um novo petróleo, né? Assim, para tudo, né? Então, assim, hoje quem tem acesso e, enfim, nós aqui da Talkdesk temos inúmeros algoritmos de machine learning que a matéria-prima desse algoritmo é o dado que chega através dos nossos canais. Você tem toda a razão. E se existe alguma coisa que você pode investir em você mesmo, é fazer alguma certificação em Analytics, por exemplo. É uma boa sugestão, excelente sugestão. Alguém mais gostaria de contribuir aí com a resposta? Sim, eu acho que o Paulo falou bem sobre essa questão dos dados, porque a gente vê no mercado, de um modo geral, seja no Brasil, seja em Portugal, as empresas fazendo pesquisa para entender e ouvir o cliente. Mas fazer a pesquisa é o primeiro passo, sem dúvida. Mas o que você faz com o que você captura de informação dessa pesquisa é que realmente é importante. Como você transforma esses dados em informação e essa informação em ações que leve o seu cliente a ter uma melhor experiência com a sua marca, com o seu serviço, com o seu produto. Entendeu? E eu vibrei por causa do negócio do estatístico, porque, apesar de ter trabalhado na área de marketing toda a minha carreira e na área de relacionamento com o cliente, eu sou estatística de formação. Eu fiz a Universidade Federal da Bahia. E eu sempre usei tudo que eu aprendi na universidade durante todo o tempo, porque trabalhar com dados e transformar informação para você atuar com assertividade junto ao cliente, isso é fundamental. Então, assim, realmente, esse conhecimento é muito importante. Eu acho que o conselho que o Paulo deu ao Jonathan foi brilhante. É verdade. Pois é, tem, os números por si só, não, eles são só números, não. Tem até uma frase que tem muitos pais aí, mas aparentemente ele é atribuída principalmente ao Delfim Neto, né, que é ex-ministro da Fazenda. Ele fala que os números eles são incríveis, né, que você pode torturar os números, que eles contam o que você quiser. Não adianta, né? A gente precisa usar os números com inteligência, né? Então não adianta querer só usar os números para maquiar processos, não? Nós queremos trazer isso daí para melhorar o nosso relacionamento, não? Tem uma outra pergunta aqui que eu queria trazer do Bernardo Capucho. Ele diz o seguinte, né? Com tanta plataforma e canal digital para comunicação, não estaremos perdendo o relacionamento pessoal que só o cara a cara permite? Eu vou falar só uma coisa, assim, eu tive a oportunidade de gerenciar e implantar todos os canais de redes sociais na Coca-Cola quando eu trabalhei lá. Trabalhei lá durante 10 anos. E quando a gente começou, né, a Coca-Cola é conhecida como uma empresa que tem um marketing fabuloso, que está sempre muito próximo do cliente, isso globalmente falando. Então, a gente tinha essa preocupação. Como é que a gente vai para as redes sociais? A gente está
tem uma pessoa, tem uma tela, tem uma pessoa do outro lado, muitas vezes está muito distante, né? Até porque o Brasil tem dimensões continentais. Então, como é que você está próximo estando distante? Quando você personaliza essa comunicação. Então, não tinha limite para a criatividade das pessoas que trabalhavam nessa relação com o cliente nas redes sociais. E eu estou trazendo esse exemplo porque são pessoas que estão de um lado da tela e são pessoas que estão do outro lado da tela, seja de um telemóvel, como a gente chama aqui em Portugal, né, celular, seja do computador, não importa. Quando você está distante, se você personaliza, você é capaz, sim, de estar próximo do seu cliente, mesmo quando a gente fala de canais digitais. A gente chegou a um momento lá que no Twitter, que agora mudou um pouco o seu perfil nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, mas quando o Twitter ainda era aquela rede social de muita interação, a gente teve uma pergunta do consumidor que ele perguntou assim: realmente vocês são pessoas que respondem para a gente? Quer dizer assim, vocês respondem tão rápido, é a gente mesmo que está respondendo. E aí, o que a gente fez? Para preservar a identidade das pessoas, mas também mostrar para o cliente, né, para o nosso consumidor, que sim, era gente, normal. A gente fez umas carinhas de papel, uma coisa simples, sabe? Pegando o gancho aí que o André falou de simplicidade, a gente pegou uma folha 4, imprimiu lá umas carinhas, cada um que atendia o Twitter colocou aquilo na frente, a gente tirou uma foto e postou. Tá certo. Para dizer que era gente como a gente, normal. Então, assim, eu acho que o digital, ele aproxima quem está longe, e no caso da pandemia, ele aproximou até quem estava perto, porque a gente não podia estar muito próximo. Então, eu acho que a forma com que você personaliza essa relação, você sim pode estar aproximando o seu cliente da mesma forma. Eu acredito nisso. Eu queria até grudar, então, com uma outra pergunta aqui do Flávio Chandor. Ele diz o seguinte: como os clientes têm aceitado os sistemas de atendimento automatizado via chatbots e recursos análogos? No começo era muito artificial, sei que tem melhorado. Olha, vou recorrer assim à estatística para dar essa resposta, né? Hoje em dia, mais ou menos, cerca de 47% a 54% acredita que esse chatbot, né, está bom para muito bom, né? Ou seja, já metade das pessoas, essa é uma pesquisa interna da Talkdesk, porque nós acreditamos que, assim, bom, enfim, depois eu até se sobrar tempo aqui, mas o que eu quero dizer para você, para responder sua pergunta com dados, é que hoje, entre 47% a 54% das pessoas, ou seja, uma em cada duas pessoas, já classifica esse atendimento como bom, muito bom. Excelente já diminui bastante, para ser bastante honesto, tá? Mas o que, né, assim, pensando no 80-20, então, eu acredito que isso vai melhorar consideravelmente nos próximos anos. Nós da Talkdesk, acreditamos que nos próximos 3 anos, 70% das interações serão feitas de maneira digital, digital first e automation first, de maneira automática. O que, assim, é um shift total do que a gente tem hoje, porque a gente vai ter em 2024, mais ou menos. André, você disse que aí na Sonai MC está aumentando o escrito, não? E só acrescentando um bocadinho aquilo que o Paulo estava a dizer, o que eu acho que às vezes o erro que as empresas hoje em dia ainda cometem é, de repente, querer ter no chatbot tudo aquilo que têm no canal de voz ou tudo aquilo que têm noutro canal escrito. E, efetivamente, há processos, mais uma vez pegando nos processos, ou assuntos, ou temas que fazem sentido estar num chatbot e até são mais eficientes num chatbot, e há outros processos que hoje em dia não fazem qualquer sentido estarem a ser respondidos por um chatbot. E se o cliente aceder ao chatbot para fazer esse tipo de questões, deve ser imediatamente encaminhado para outro canal numa lógica de
eu sinto mais à vontade em satisfazer esta tua necessidade neste canal. Por favor, dá-me o teu contacto e eu entro em contacto contigo nos próximos 5 minutos. E a partir dali, desenrolo toda a interação com o cliente. Eu acho que o grande erro e as más experiências no nível do chatbot têm às vezes a ver com este tema, que é queremos de repente fazer com que, e desculpem a comparação, que o chatbot faça tudo o que as pessoas fazem. E o chatbot não faz, pelo menos hoje, e acho que daqui a 3 anos também ainda não vai fazer, tudo aquilo que as pessoas fazem. Poxa, o André, eu adorei sua resposta. E assim, para a pessoa que perguntou aqui, assim, a gente tem um cliente muito importante aqui na América Latina chamado Bupa, né, uma seguradora com operações aqui em Miami, no México, na América Central. E, assim, eu acho que vai ficar muito claro aqui. Quando a pessoa tem um sinistro, né, você imagina qual é o canal que ele escolhe para falar com a Bupa? Claro. É o telefone. Eu quero ligar e O imediatismo, a urgência, Exato. ou a ansiedade, como disse a Elizabeth, né? Exato. Eu quero que alguém me atenda agora, pelo amor de Deus, acabei de bater aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, então, você é aconselhado quando você bater, a primeira coisa que você faz, você tira o seu cartão e, sem sair do carro, marca a sua seguradora. E você espera que alguém de lá atenda até chegar, né? Então, eu acredito que hoje em dia isso melhorou, né? A Elizabeth talvez possa aqui na consultoria aí, mas eu acho que um grande problema do passado, e é um pouco da má experiência que a gente tinha no passado com relação à parte de web, que a gente estava tentando passar tudo que era de voz para esse canal, quando tem algumas coisas que você não passa por quê? Porque não serve, né? Então, enfim, mas... Uma necessidade de passar por passar, não? Exato, Paulo, exato. Não é assim. Exato. Nós estamos aqui avançando no tempo. Eu gostaria de deixar mais 2 perguntas. Na verdade, eu vou juntar 2 perguntas que foram feitas aqui para o iFood em uma só, e depois faço mais uma aqui, tá? Temos aqui o Carlos Pieruzzi e também a Paula Fontes fizeram considerações aqui com relação ao iFood, não? E eu queria saber, Cristiane, na verdade, eles querem saber também, não, como é trabalhado o foco na experiência do cliente num ecossistema com tantos entregadores e com tantos estabelecimentos, não? Eu acho que não, né, como já foi dito aqui, não é fácil, senão não estaríamos aqui falando sobre isso. Mas eu até tinha anotado aqui, né, e um pouco de tudo aí o que falou, acho que assim, a primeira questão é como que a gente resolve problemas de imediato, né, e acho que esse talvez seja aí um pouco da questão do chatbot, porque ele não funciona, né, se você não implantar com a intenção dele resolver problema, ele não vai funcionar. Então, a gente resolver o problema com o menor esforço. Então, a gente sempre olha muito para isso, como que a gente melhora a jornada, como a gente transforma a jornada do cliente ou do cliente, do entregador, do parceiro no atendimento, né? E aí o atendimento sem ser aquele lugar que você bate lá para resolver o problema, mas a experiência dentro do nosso aplicativo, ela tem que ser muito simples, muito prática, intuitiva, fácil para resolver problemas que eles tiverem, com menor esforço, e aí a gente tem também um pouco de emoção ali quando a gente entende que existe uma conexão muito forte com a marca, né? Então, eu acho que resumidamente, olhando para essa pirâmide aí e de forma simples, mas tentando olhar as necessidades, porque acho que a simplicidade também, né? Às vezes quer fazer muita coisa, então eu entendo que de forma simples a gente está sempre olhando qual a necessidade, como que a gente passa assim todas as nossas metas, a empresa inteira. Então, assim, o NPS é um indicador que toda empresa tem. Então, todo mundo olhando para a experiência, para trazer uma melhor experiência. E aí fica um pouco mais fácil, né? Não fica só em cima de uma área, fica mais fácil a gente olhar para esse universo que é tão grande aí, mas
e a gente sabe o quanto a gente pode agregar também de valor com o nosso produto para todo o ecossistema, tá? É bem legal isso, Cris, né? Realmente, já falamos aqui, vale sempre ressaltar, não? A experiência do cliente é responsabilidade de toda a empresa, né? Não é responsabilidade do atendimento, não é responsabilidade do marketing. Cada um é responsável por um ponto de contato com o cliente. Não de nada adianta o atendimento ser incrível se o financeiro faz a cobrança errada, não? Não, muito bem. Exatamente. E eu E queria trazer quando aqui... faz Oi, errado, pode a gente, falar. né, assim, e quando tem um erro, a gente tem que conseguir rapidamente conseguir resolver. Acho que é isso, né? É o tempo todo a gente retroalimentando, então a gente também retroalimenta outras áreas aqui para que a experiência seja cada vez melhor. E a experiência o tempo todo, de todas as formas. Excelente. Gente, nosso tempo está avançando. Eu vou fazer uma última pergunta, mas eu gostaria de deixar aqui avisado para o público que as perguntas todas elas estão sendo coletadas, depois elas vão ser encaminhadas, tá? Para os nossos convidados, que quem se sentir à vontade vai poder responder também. Mas eu queria trazer aqui mais uma última pergunta, bastante interessante, da Mariana Reis, né? E que ela diz o seguinte: boa tarde a todos. Hoje temos o desafio de interpretar dados e descobrir o que nossos clientes querem. Porém, além disso, lidamos com diversas personas de funcionários. Qual seria o primeiro passo para conscientizar nossos funcionários para prestar a melhor experiência do cliente? Poxa, Eu quero falar só um pouquinho. vai nessa. Depois, eu queria complementar aqui, tá bom? Por favor. Perfeito. Vamos lá. Para mim, a gente deve olhar o público interno, os funcionários, como a Mariana está falando, como o nosso cliente interno. Se você tiver uma estratégia de experiência do cliente interno, essa consciência da necessidade da experiência do cliente externo, ela se dissemina rapidamente. Porque você vai transmitir como cliente interno da organização o que você vive, a sua experiência. Se a sua experiência é boa como cliente interno, você vai conseguir trabalhar uma experiência para o seu cliente interno para que ele viva a mesma experiência que você está vivendo. É utopia as empresas acharem, de um modo geral, que o funcionário ele tem que entender que o cliente tem que ter a melhor experiência. Mas o seu primeiro cliente é o seu funcionário. Eu sou mãe de 2 caras incríveis, maravilhosos, que se eu não fosse mãe deles, eu gostaria de ser amiga deles, encontrar eles nesse mundo, para ser amiga deles, porque eles são realmente pessoas incríveis. Mas eu acho que, sim, por exemplo, os meus filhos foram meus primeiros clientes, e os meus primeiros clientes muito exigentes, porque eu precisava dizer não para eles, em muitas situações, mas também precisava prover para ele coisas muito legais, muito boas no decorrer da vida deles. E eu acho que a minha consciência de que o cliente interno é tão importante quanto o cliente externo foi muito o meu exercício da maternidade. Não adiantava eu ser uma pessoa muito legal com meus amigos, com meu marido, com a minha sogra, que é uma fofa, com a minha família, se os meus filhos não tivessem também uma boa experiência comigo. Então, cuide do seu cliente interno, que é consequência natural que a experiência do cliente externo vai ser boa. Adorei essa relação maternal. Excelente, mas é uma grande verdade, não? Uma grande verdade. Paula, você queria completar? Eu queria, porque eu tô lendo aqui no chat, a Mariana foi bem específica, né? Lidamos com diversas personas de funcionários. Eu acho que ela é fantástica nesse sentido. Olha, eu tive a oportunidade de participar em alguns contact centers, onde eles passavam por algum tipo de problema parecido com o que você tá tratando aqui. E eu achei, assim, tão simples. A primeira coisa que eles fizeram foi perguntar para esses funcionários
onde eles se viam trabalhando. Porque, assim, se você tem um contact center que atende várias áreas, né? É em cobrança, é em vendas, é no customer service. Ou seja, a primeira coisa pergunta aonde que esse funcionário se encaixa melhor. E aí você vê se a demanda faz um match com a oferta. Mas não conheço você, Mariana, mas se você trabalha no contact center, você poderia fazer isso de maneira muito fácil. Esse é o número 1. E o número 2, hoje, existem várias plataformas, e a Talkdesk tem uma delas, de quality management, onde você mostra quem são essas personas que fazem um ótimo atendimento e outras pessoas, de maneira anônima, que não fazem um ótimo atendimento naquele tipo de serviço que você está prestando, né? Então, assim, de um lado você pergunta para as pessoas, e de outro lado você mostra para as pessoas, olha, deixa eu mostrar aqui a excelência fazendo cobrança, né? E olha, um trabalho ruim feito em cobrança, em telemarketing, em customer service, em reclamações. Se você fizer um programa com essas duas variáveis, os resultados são super, super interessantes das pessoas próprias se definirem quem são essas pessoas que elas querem ser. Eu não sou um expert nisso, mas eu vivi esse projeto e achei assim super fascinante. Se você depois tiver alguma dúvida com relação a isso, pode me contactar que eu posso estender um pouco melhor nessa parte aí. Mas eu achei super pertinente a sua pergunta com relação às pessoas, né? Bem bacana. Muito bom, Paulo. Obrigado. Pessoal, infelizmente, nosso tempo está já estourado, não? Dá para a gente ficar conversando aqui, acho que por horas, não? O papo está muito bom, realmente. Eu queria, então, pedir antes de passar para o encerramento do evento, queria pedir para os nossos convidados aqui que dessem suas palavras finais. Acho que a gente pode fazer por ordem alfabética, então, começar pelo André. Suas considerações finais, André? Antes de mais, agradecer o convite e dizer que estou super satisfeito com a participação e com esta partilha de ideias que tivemos aqui. E, efetivamente, Paulo, se estivesse mais uma hora, a gente tinha tema para mais uma hora, ou mais 2 horas, tínhamos mais 2 horas. É um mundo que nunca acaba, não é? Estamos a falar de pessoas e para pessoas, na prática é isto. Como grandes notas finais, dizer que, afinal, estamos tão longe, mas estamos tão perto, não é? Estamos tão longe porque temos um oceano a separar-nos, estamos tão perto, já estamos nós desde sempre pela língua e pelos laços que vamos tendo, mas efetivamente aquilo que são as necessidades, as preocupações dos clientes acabam por se tocar com um ou outro pormenor diferente, mais cultural, que tem a ver com o facto de estar em Portugal, ou estar em Espanha, ou estar no Brasil, ou estar em Itália, ou o que seja, mas que no final do dia as coisas não são assim tão diferentes e que cada vez mais temos que sair daquela moda à moda antiga, chamemos assim, que era as empresas tinham a mania que sabiam o que os clientes queriam, não é? E, portanto, estavam ali fechadas naquilo que era o entendimento deles daquilo que eram os seus clientes, e hoje, cada vez mais, o caminho, seja com AI, seja com outra coisa qualquer, se eu quero chegar o mais perto possível do meu cliente, eu tenho que conhecer cada vez melhor o meu cliente e adaptar, não é aquilo que eu acho que ele quer, é aquilo que ele me diz ou que me mostra que quer, e é para aí que eu tenho que caminhar. E, portanto, acho que nisso estamos todos de acordo, e os testemunhos que fomos tendo aqui tocaram muito nesses temas, e acho que eram estas 2 notas que queria deixar. Perfeito. Obrigado, André. Cris, a bola está com você. Bom, primeiro gostaria de agradecer, acho que o papo foi ótimo aí, super feliz aqui de estar compondo com tanta gente aí que tem tanto conhecimento, né? Também amei a questão de vincular a maternidade nessa associação que a Elizabeth fez. Né? Acho que a gente está falando de vidas, né? Quando a gente fala das experiências, a gente está falando de vidas e como elas importam para a gente.
Então, acho que o meu recado é para todos aí que estavam assistindo, espero que tenham gostado. É isso, é muito trabalho, é muita entrega, é muita intensidade, mas acho que no dia a dia, né, não dá para falar até que é no fim, no dia a dia a gente também fica muito feliz em saber o quanto a gente impacta positivamente a vida de tantas pessoas, promovendo aí uma boa experiência, né, e seja também na vida dos colaboradores, né, que estão ali na linha de frente, e como o Paulo falou, acho que é essencial que as pessoas estejam fazendo aquilo que elas gostam. E acho que essa é assim que a gente faz a diferença, né? Colocando as pessoas com o que elas gostam de fazer mesmo, para fazer e entregar uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Perfeito, Cris, obrigado. Elizabeth, suas considerações? Olha, eu quero agradecer muito, porque assim, eu sou uma apaixonada por relacionamento com o cliente, experiência do cliente. Então, assim, e eu acho que hoje, aqui nesse papo, a gente aprendeu tantas coisas legais, assim, de ver a experiência do André, da Cris, o Paulo da Talkdesk dando aula aqui, né? Porque Paulo dá aula, né? Vamos combinar. Só se fosse o mestre. E, assim, foi um papo ótimo. Eu espero que todo mundo que esteja participando tenha gostado tanto como eu gostei, porque eu acho que a gente troca ideias, as perguntas foram super pertinentes, inteligentes, né? Então, isso é muito bom. Eu acho que esse é um tema, como disse o André, que é infinito, não tem fim. O budget não é infinito, mas o assunto é infinito. Então, É uma pena que o budget não é infinito. Infelizmente. É igual às férias, né, que acaba. Então, sim, eu acho que a gente tem muito o que colaborar. Eu acho que colaboração também é uma palavra que ficou e um conceito que ficou muito forte na pandemia. Eu acho que, esteja no Brasil, esteja em Portugal, a colaboração entre os mercados ela é super pertinente, super possível de ser feita, porque eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, evoluir, para que a gente entregue realmente essa experiência magnífica que eu acredito que toda empresa quer entregar para o seu cliente. E a gente vai conseguir isso, essa é uma crença que eu tenho, olhando para as pessoas, cuidando das pessoas, sejam elas os clientes internos, como eu chamei, os funcionários, colaboradores, seja os clientes nossos, mas olhando para as pessoas, olhando as suas necessidades, olhando as suas expectativas, e a gente vai chegar lá. Eu acho que o iFood demonstra isso com um ecossistema com foco no cliente, que eu acho que o iFood, na verdade, ele me parece, pelo que Cris contou, que ele trabalha como um ecossistema, todo mundo, todas as áreas orbitando com foco no cliente, que eu acho que isso é super, eu acho que é um modelo bom de se ouvir falar. Então, mais uma vez, agradecer a todos que participaram, ao apoio de todo mundo que trabalhou para que esse webinar pudesse acontecer. E agradecer a você, Paulo, que você realmente é um mediador. Gostei muito, fantástico. Obrigado. Além de tudo, muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Paulo, suas considerações? Olha, muito pouco, assim, não tenho muito mais a dizer, já foi dito quase tudo aqui. Eu, assim, realmente agradecer aqui aos participantes, agradecer a você, Paulo, pela moderação, mas, assim, realmente eu espero que as pessoas que nos viram e nos escutaram, que tenham aí pegado uma, duas coisinhas e que, né, coloquem isso. Esse, para mim, seria o nosso maior valor aqui hoje. Então, é só agradecer e voltar a palavra para você. Muito obrigado, Paulo. Eu queria agora convidar o Maurício Calcopietro, que ele é coordenador do Comitê de Inovação e Tecnologia da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, para fazer o encerramento formal aqui do nosso evento. Ok. Bom, boa tarde a todos. Parabéns, né? Muito bom, né? O conteúdo, muito interessante. Em nome da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileiras, queria
agradecer, né, a participação de todos vocês, das intervenções, e Paulo, como mediador, muito bom, e também selecionar as perguntas do público, né, que participou, que foi bem interativo. E é muito, assim, para nós como organizadores, né, junto a Labstars deste evento, queremos sempre mais organizar e fomentar, né, este tipo de encontro, porque realmente isso fomenta a sinergia, né, entre Brasil e Portugal. Como André colocou, André do SONAI colocou, realmente no final o desafio, as oportunidades são parecidos, né, entre os dois países e tudo. Então, mas foi muito interessante. Este conteúdo realmente, como vocês colocaram, mereceria mais tempo, mas foi muito bem condensado e tudo, e com certeza teremos mais eventos como este no futuro. Então, agradeço de novo a todos vocês e parabéns de novo. Obrigado, Maurício. Bom, meus amigos, infelizmente temos que encerrar. Não quero agradecer a participação de todos, especialmente dos nossos convidados, mas também do nosso público, as perguntas excelentes, tá? Eventos como esse, como o Maurício disse, realmente são necessários. Não? Todo mundo sai, eu acho que um pouco melhor aqui, não? Contribuindo e aprendendo. Não? Dessa maneira nós amadurecemos como profissionais e o mercado amadurece como um todo, com o mercado, com a experiência do cliente, que é uma coisa tão importante, tão necessária para todos nós. Né? Então, ficamos por aqui, encerramos a nossa transmissão. Um grande abraço para todos, até uma próxima oportunidade, tenham um ótimo restante de dia, e é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado. Até mais. Obrigado. Deus a todos. Obrigada.